Uma cidadezinha perto de São Paulo já viveu dias de Hollywood. Os repórteres do Fantástico descobriram lá um tesouro que vem desaparecendo. Multifilmes apresenta... Se a Multifilmes estivesse anunciando sua própria história, entrariam em cena atores já consagrados como Ruth de Souza, Jaime Barcelos, Hélio Souto, que naquela época estavam começando a carreira. Mostraria, por exemplo, Adoniran Barbosa como ator e até o palhaço Arrelia fazendo papel sério. Enfim, uma calamidade comigo. Esse filme foi um dos primeiros na vida dessa atriz, que na história é disputada por dois galãs do cinema. Julinha, por favor. Já adivinharam quem são? Eva Vilma, Carlos Alberto e Erval Rossano. E esse belo rosto, que já encantava plateias, é de Ilka Soares. O responsável por essa fase do nosso cinema foi o produtor italiano Mario Tivelli, que nessa cena aparece atuando. Os estúdios da Veracruz estavam entrando em decadência quando Tivelli montou a Multifilmes em Mariporã, perto de São Paulo. Isso em 1953. No início da década de 50, Mariporã era uma vilazinha, mas a ideia era transformar esse lugar na Hollywood brasileira. Os estúdios ainda estão aqui, abandonados, cercados pelo mato. Aqui era a central de som, à prova de qualquer ruído. Vocês vejam aqui a parede revestida com cortiças, com palhas secas. Vejam aqui a espessura da parede, né? É aqui que eram feita a mixagem, a sonorização. Nós reunimos aqui no coreto da Praça Central figurantes daquela época que ainda hoje moram em Mariporã. Para matar a saudade vendo fotos e também relembrando algumas técnicas de filmagem da época. Como é que você foi chamado para um filme? Eu fui chamado para chupar um sorvete. A gente não conhecia sorvete. Sorvete era raro naquela época. Estavam filmando escondido, a gente não estava nem sabendo. O sorveteiro, quem diria, era Procópio Ferreira. E a cena aparece escondidinha atrás dos letreiros de abertura do filme O Homem dos Papagaios. Eu tinha 14 anos e eu tinha que representar uma menina de 12. Meu Deus do céu, será que eu sou tão bonita, você, madrinha da Eva Vilma? Nós levamos algumas cenas para Eva Vilma e Erval Rossano matarem a saudade. Uma moça, um caso de amor, hein? Engraçado, né? Como a gente muda, né? Olha a cinturinha. Eu achava tão lindo, descer as calças de vestido de baile. É muito bom trabalhar com atores como Procópio Ferreira. Muito ocupado, meu trabalho, meus negócios, minhas obrigações. Eu sou um escravo das minhas obrigações. Mas você não mudou nada, hein? Não. Para beijar naquela época era uma coisa difícil para Ah, eu é assim, ó. E tremendo inteirinha, né? Mas segundo a herdeira de Mário Tivelli, sua filha Patrícia, todo o material da Multifilmes corre o risco de desaparecer. Entre as teias de aranha da Cinemateca de São Paulo, está guardado, por exemplo, o que sobrou do primeiro filme brasileiro colorido. Apenas o trailer, estrelado por Paulo Altran. Tem que saber o dia em que vai morrer? Quantos gostariam de saber? Se ele não for restaurado rapidamente, ele vai se deteriorando aos poucos até ficar assim. E o estágio final, aqui já não existe mais condição de restauração e até que ele vai chegar num ponto em que ele vai ficar assim. E o passo seguinte, ele vira literalmente pó, não vai se ter mais nada para se preservar. Outro filme em péssimo estado é O Craque, onde Blota Júnior aparece narrando a partida entre Corinthians e Uruguai em 1953. Imagens históricas. Foi simplesmente espetacular o primeiro gol do Corinthians. São 14 longa-metragens necessitando urgentemente de restauração. Alguns em estado mais grave, outros em estado menos grave. Alguns em estado, diríamos, de CTI. Quem viveu essa época do cinema
ainda sonha. Sonho dourado é voltar a trabalhar de novo se abrir a companhia cinematográfica, né? Ainda tem esperança? Não tem um relógio que esteja batendo aqui, digo, ó, dura mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, não. Um dia você abre a lata, acabou.